Boa noite, gente. Então, essa é mais uma aula sobre, dando continuidade ao assunto de integração definida. A gente vai ver agora o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema ele tem duas partes, essa é a parte 1, mais adiante no cálculo a gente vai ver a parte 2 dele. E a parte 1 diz o seguinte, que se eu tenho uma função, então se eu tenho uma função f, e essa minha função f for uma função contínua, então se f for contínua, lembrando que uma função contínua é uma função que não tem interrupção, não tem saltos, nem buraquinhos na função. Então, se ela for uma função contínua em um intervalo definido AB, então sempre que a gente tiver a integral definida, ela vai estar definida dentro de um intervalo. E se f for a primitiva da função, então lembra quando a gente estava estudando integral indefinida, que a gente chamava a função primitiva de f como sendo a integral da função? Então se eu tiver uma f grande, que é uma função primitiva da função f, acontece o seguinte, né? Então, uma primitiva. Então, a primitiva da função f. No mesmo intervalo AB, né? Então, acontece o seguinte. A integral da função f de x, dx, calculadas no ponto AB, definida no intervalo AB, vai ser essa primitiva f, calculada no ponto B, menos a primitiva calculada no ponto A. Então, isso é o teorema fundamental do cálculo. Eu tenho uma função. Se eu tivesse uma função indefinida, esses intervalos AB não existiriam e eu encontraria uma função f de x, f grande de x. Como ela está definida no intervalo, eu vou ter essa função f grande, mas eu vou calcular ela em B e fazer a diferença com ela em A. E o número que eu obter daí corresponde à área, que a área abaixo da curva abaixo de f, no caso. Então, na hora que eu fizer o gráfico, por exemplo, se eu tiver um gráfico aqui de uma função f de x, qualquer, então, uma função f de x, vou ter um intervalo A, B, e a minha função f grande de x calculado em B menos A, dá essa área da região abaixo da função f de x. Então, o valor numérico que eu encontrar é a área da função. Existe uma notação comum que aparece às vezes, né? Na verdade, a gente acaba utilizando ela na hora que a gente resolve o problema. Então, quando a gente não encontra a função primitiva e ainda não usou os intervalos para calcular fazer esses cálculos numéricos para achar a área, né? A gente só encontra a função indefinida. A gente usa a notação de que a integral de AB de f de x, dx, vai ser essa função primitiva, então vai ser uma função f de x, e aí a gente coloca aqui do lado um risco, indicando que a gente ainda tem que calcular ela nos intervalos AB. Então, assim, a gente costuma usar isso, mas fazer essa conta, mas antes a gente chegar nessa conta aqui, a gente usa essa notação, tá? Da primitiva calculada em B e A. E aí, a gente vai para essa conta aqui, certo? Eu vou colocar alguns exemplos pra gente ver como isso funciona na prática. E aí, acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, primeiro exemplo.
integral de 0 a 3 de 5x² menos 1 dx. Então, às vezes, gente, tudo que tá dentro da integral, antes do dx, ela faz parte da integral. Eu costumo colocar parênteses. Se os parênteses não aparecer, não faz diferença. Eu só tenho que lembrar que tudo que tá antes, entre o sinal de integral e a variável de integração aqui, dx, ele faz parte da minha integral. Então, eu tenho que integrar todos os carinhos que estão dentro, né? Então, resolvendo essa integral, como eu tenho uma diferença, eu posso quebrar essa integral em duas, né? Vou usar uma outra cor aqui que não seja vermelho. Quebrar ela em duas integrais. Então, uma que é de 5x² menos a integral de 0 a 3 de 1. O dx tem que ficar repartido para as duas integrais. Então, cada integral tem que ter a sua indicação da variável de integração. Então, beleza. Esse 5 aqui, que da primeira integral, posso escrever para o lado de fora da integral. x² dx. E aqui fica a integral 1, eu posso deixar só dx mesmo. A integral de x² é x ao cubo, então fica x ao cubo sobre 3. Então, isso é a integral de um polinômio. Então, vocês podem observar lá na tabela de integração de vocês, em qual posição ela está. Mas é a integral de um polinômio qualquer. Então, aumenta 1 no expoente e desconta o valor lá embaixo. Beleza. Terminei de integrar. Se eu tivesse na integral definida, eu colocaria mais c. Nas definidas, eu não coloco esse mais c. Então, eu só faço o risco aqui, indicando aonde que eu vou calcular, em que valores eu vou calcular essa integração. Mesma coisa, eu vou resolver para outra. Então, vai ter o menos, integral de dx é x, indica que eu tenho que calcular ainda nos extremos do intervalo. Então, calculando 5, primeiro eu faço o b menos o a. Então, lembrando ali da fórmula, né? Tem uma integral definida de a até b, eu faço f de b menos f de a. Então, vai ficar o cara de cima primeiro. 3 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Menos, entre parênteses, 3 no lugar do x, menos 0 no lugar do x. Aqui eu posso simplificar. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 5, 45. Essa parte que zera. E aqui vai ficar menos 3. Então, isso vai dar um total de 42, como eu estou tratando de área, unidades de área. Certo? Então, a integração definida, no caso, está muito relacionado com a integração indefinida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver as integrais como a gente resolvia anteriormente, encontrando quem são as primitivas da função. A única diferença é que a gente não vai acrescentar o c e vai indicar que eu tenho que calcular ele dentro de um intervalo. Para calcular ele dentro do intervalo, calculo a função, só substitui no lugar do x da minha função, quem é o intervalo final. Então, é sempre o final menos o inicial. O final é o b, menos o inicial, que é o a. No caso, o b é 3 e o de baixo aqui é o a, é o inicial. O final é o 3, certo? Então, isso para ambas as operações que a gente tinha resolvido. E é isso, gente. Então, a princípio, a integração definida ajuda bastante os conhecimentos adquiridos lá na integração indefinida para calcular agora na integração definida. Então, é praticamente a mesma coisa, só com um passo a mais, que é o passo de estabelecer os intervalos aqui de integração. Eu vou fazer mais um exemplo. Então, exemplo 2. Eu tenho uma integral de 0 a π
de seno de x. Seno de x dx. Então, essa integral, ela é tabelada. A gente tem lá na tabela qual que é a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno. Menos cosseno de x. Se eu tivesse na integração indefinida, eu colocaria um mais c. Como eu não estou, eu não coloco mais c e indico aqui quem é o meu intervalo de integração. É de 0 a π. Então, substituindo esse intervalo, eu vou ter menos cosseno de π. Agora eu fiz tortinho aqui, gente, mas é π. Esse menos eu vou colocar, deixar para fora do expoente para não confundir com esse outro menos que vem da conta que vem lá do teorema fundamental do cálculo. Então, menos o cosseno do ponto, do extremo inicial lá, que é o meu ponto A. Menos. Abre parênteses, aqui eu vou resolver. Quem é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. E cosseno de 0 é 1. Então, menos é o que vou repetir e o resultado do cosseno de 0 é 1. Então, aqui dentro do parênteses dá menos 2. Menos 2 com menos que está fora do parênteses dá 2 unidades de área. Ok? Então, é simples de resolver, é só lembrar mesmo das integrações que a gente tinha feito e utilizar essa ideia nova do intervalo de integração, sempre lembrando do teorema fundamental do cálculo, que diz que para resolver esse intervalo de integração, eu tenho que usar a primitiva calculada no ponto final, menos a primitiva no ponto inicial, certo? Então, existem dois teoremas que vêm dessa ideia. O primeiro, vou dobrar aqui, o primeiro teorema diz que se a função ela é contínua, então f é integrável, e se a f é integrável, vai existir vai existir o cálculo da integral, né? Então, nem sempre a função é integrável, nem sempre eu consigo resolver a integral da função. Então, assim, existem algumas funções que não são integráveis. Então, nesse caso aqui, está determinando no primeiro teorema que se a minha função, definida no intervalo AB, até com imagem real, né? Se ela for contínua, então, f é integrável. Então, entra nessa conta todas as funções polinomiais são contínuas, as funções trigonométricas básicas, que é seno e cosseno, são contínuas, a função log é contínua, a função exponencial é contínua, então, existe uma série de funções contínuas e que a gente pode generalizar que elas são funções integráveis. Por esse teorema. O segundo teorema diz que se a função for limitada, então, se f é limitado, e dentro em um intervalo AB, né? Então, limitado em um intervalo AB, e for descontínuo, mas em apenas uns pontos finitos, então, em apenas em um conjunto finito de pontos, então, f é integrável também em AB. Então, esse primeiro teorema, ele fala só das funções contínuas, né? O segundo teorema, ele amplia a mesma ideia, só que para funções que são descontínuas, mas num conjunto finito de intervalos e que a função seja limitada. Uma função limitada é uma função que
Por exemplo, eu vou fazer aqui o gráfico. Tem um... É como se tivesse um valor máximo que ela atinge, e ela não passa desse valor máximo. Então, uma função assim, que vai se aproximando desse limite, ela é uma função que está limitada. Então, assim, se a minha função for descontínua, por exemplo, uma função descontínua, ele tem um salto. Então, tem uma região aqui, digamos que nessa outra parte ela se comporta dessa outra maneira. Então, ela tem duas partes, né? Então, uma parte que começa daqui para cá, começa de novo aqui e vai para cá. Nesse período aqui, ó, dx, ela é descontínua, certo? Então, ela é descontínua, não tem gráfico nessa região. Então, diz que se a função for descontínua, mas um conjunto finito de pontos, e ela for uma função limitada, ela pode ser integrável. Então, basicamente, o teorema diz isso. Então, esses teoremas, assim, são mais teóricos, assim, mas ajudam um pouco a gente pensar a respeito de algumas situações e pode nos ajudar mais adiante quando a gente for avançando no conteúdo. Então, um exemplo de função descontínua e que é integrável, eu vou mostrar para vocês agora, que são as funções que aparecem por partes, né? Do tipo de funções por partes que temos é essa daqui que eu coloquei, mas aqui tá sem lei de formação, então eu vou colocar um exemplo mais real, né? Que próximo da nossa realidade, que a gente vai ver adiante, né? Então, seja a função... Então, um exemplo aqui, ó. Uma função de menos 2 a 5 de f de x, sendo que de x, no caso, sendo que a função f de x é uma função definida por partes. Na primeira parte, ela vale x mais 1, quando x for maior que 1, e x quadrado sobre 2, quando x for menor igual que 1. Então, primeiramente, a gente vai resolver a integral. Eu não preciso fazer o gráfico dessa função, eu preciso apenas calcular quem é a função. No caso aqui, eu vou fazer o gráfico mais para ilustrar mesmo a ideia para vocês. Então, seria algo assim, ó. Então, primeiro eu vou calcular para os números maiores que 1. 1 é o meu ponto de descontinuidade da função. Quando x vale 1, a função aqui começaria, né, a partir de 1. Então, seria 2. Como esse ponto 2 não tá no intervalo, porque tá em aberto, a gente faz o desenho de uma bolinha aberta. E o gráfico da função vai começar a partir desse ponto. Então, no ponto 2, 2 mais 1 dá 3. No ponto 3, 3 mais 1 dá 4. E aí, a gente tem o desenho da reta, que corresponde ao primeiro gráfico. Minha reta ficou torta, gente. Então, ela se prolonga lá para o infinito. Para o infinito e além. No caso do x quadrado sobre 2, seriam para números menores. Então, a partir de 1. Então, quando x vale 1, o y vai dar 1 sobre 2. Então, vai dar meio. Quando x é 0, ele vai dar 0 também. Quando x for menos 1, ele vai dar meio. Quando x for 2, vai dar 4 sobre
sobre 2, que vai dar 2. E aí, eu tenho um outro lado da função, outra parte da função, que é isso daqui, ó. Que é a parte que envolve o x², então, ela é um pedaço da parábola. Ela não é a parábola inteira, porque ela tem esse ponto aqui onde ela quebra a função. Então, assim, vejam que existe um ponto de descontinuidade da função. Mas, por ser apenas um ponto, ou seja, um conjunto finito de pontos, e como a função tá limitado, então, assim, aqui, gente, eu tinha falado da ideia de limitado, limitado por um, limitado superiormente, que aqui foi a minha ideia, né, que eu tinha exposto anteriormente. Então, a função está limitada superiormente por como se fosse um valor máximo, né? Mas aqui, no caso, a gente está limitado porque a função, ela tem um começo e tem um fim. Então, ela está limitada pelos próprios extremos os próprios extremos de integração. Então, aqui no caso, seria o ponto -2. Então, esse seria o ponto limite da função. Tipo, não teria o gráfico a partir daqui, não me interessa mais. E aqui seria o ponto 5, que bateria lá no 6. Então, você bateria lá em cima, na reta. Então, essa reta se prolonga lá até o 6. Então, esse também seria o valor máximo que a função atinge. No ponto, aqui o ponto de integração 5, o limite de integração 5, ele vai gerar um limite lá em cima, que seria o valor 6, onde a função que a função não continuaria, sabe? A função f de x continua, mas o meu intervalo de integração, ele acaba limitando ela nesses dois extremos. Então, assim, o que acontece com a função antes do -2 e depois do 5 já não importa. Então, importa o espaço limitado dentro desse intervalo. Por exemplo, um caso que isso não acontece é se eu pegar aqui uma função. Se eu pegar uma função aqui do mesmo intervalo, -2 e 5, e eu tenho uma função que nem a função 1 sobre -1 sobre x, eu acho que é melhor. Que seja uma função assim, quer ver, ó? Digamos, esses aqui são os meus valores limitantes da minha função. Se eu tiver uma função desse jeito aqui, ó. O que acontece? A função, ela não é limitada. Então, assim, porque essa curva, ela se prolonga, mas jamais encosta, fica próximo desse 5, mas jamais encosta no 5. Então, eu não consigo encontrar um valor em que a função acaba encostando lá e, portanto, limitando o intervalo. Então, esse é um caso que a função ele deixa de ser limitado. Tipo, a função cresce, vai lá para o infinito e não chega lá num valor para a imagem de 5. Então, esse é um caso que eu tenho os extremos de integração, mas a função não está limitada dentro desse extremo, certo? Então, voltando para o caso anterior, eu posso fazer resolver essa integral, né? Da seguinte maneira. Eu vou fazer a integral tanto dessa parte quanto dessa parte da conta, da seguinte forma. Eu vou fazer a integral de -2 até o valor 1. E do valor -2 até o valor 1, vale a expressão de baixo. Então, x² sobre 2 dx. Mas, vou somar com a outra parte. Então, a outra parte começa na onde? No 1 e vai até o 5. E é a minha reta. Então, x mais 1 dx. Então, calculando, fica x² sobre 3. Então, aqui vou colocar o meio para fora da integral, né? Então, fica x³ sobre 3, que
seria a integral do x². E esse 2 aqui eu coloquei como sendo esse 1/2. Indica as variáveis de integração, os limites de integração. E aqui eu faço da mesma forma. Mais integral de x é x² sobre 2. Integral de 1 é x calculado nos intervalos 1 e 5. Gente, eu vou fazer só uma pausa porque a bebê tá chorando. Aí a gente termina no próximo vídeo, tá bom?